um pouquinho agora, gente, sobre algo muito importante. Eu achei muito oportuno. A Andressa, nossa produtora, está no estúdio hoje. Diretor, eu adorei esse tema. Sinais e sintomas que pioram no verão. Pra gestante, o calor, meu Deus do céu, todo mundo me falava: Tati, você sente um calor fora do normal. E eu ouvia, não dava muita bola, né? Agora te entendo, minha amiga. Realmente. Eu quero agradecer a presença aqui de mais um convidado, Dr. Jefferson Moreira, neurocirurgião. Dr. Jefferson, muito obrigada pela gentileza da presença. Eu que agradeço, sempre um prazer. Tê-lo aqui conosco. Estava conversando aqui com o Dr. Jefferson, ele tem um filhinho, 2 anos, né, doutor? Francisco. Ô, doutor, sua esposa teve o neném mais ou menos na mesma época que eu vou ter. Março E ela sofreu bastante com o calor também, né? Muito, né? Qualquer paciente que tem alguma alteração hemodinâmica, a grávida ela tem 2 circulações, né? Então, quer dizer, toda a questão da hemodinâmica, a circulação, ela fica com a perna mais inchada, né? Ela tem alteração na questão da urina. Você imagina num calor desse, né? Que a pessoa tem que beber muita água, porque senão isso tudo vai piorar. Então, os extremos, idoso, criança e o paciente com alguma condição como grávida, vai sentir mais, não tenha dúvida. E você sabe que eu ouvia muito, né, as grávidas comentarem, as mulheres na menopausa, né, aqueles fogachos, Tati, mas é um calorão, uma coisa que não tem explicação. O pessoal, né, da terceira idade, Tati, realmente, né, o idoso, ele transpira bastante, ele tem muito calor. E eu ouvia, mas não conseguia ter a noção, porque assim, eu mesmo no verão, eu sempre fui daquelas que dormia, sabe, com um lençolzinho, doutor? Agora, doutor do céu, é um calor, gente, não tem explicação, é fora do normal, é muito quente. E é interessante como o nosso corpo sofre com essa questão da temperatura, e a gente queria até aproveitar e mostrar a nossa primeira tela sobre entrevista, que é como o calor pode influenciar no nosso corpo. Então, além dessa questão do sintoma, pode ser mais sério, por exemplo, desidratação. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que estar toda hora bebendo muita água, principalmente esses grupos, né, de risco, entre aspas, que o doutor comentou. Idosos, crianças, gestantes, hipoglicemia, alteração da pressão e batimentos cardíacos. Então, esse calor, ele pode influenciar muito nessa questão da nossa pressão, batimento cardíaco, alteração de sono. E, além desses, tem os problemas neurológicos, que também pioram no verão. Exatamente. Não bastasse tudo isso que você falou vai afetar o sistema nervoso central, diretamente a gente pode falar das enxaquecas, né? Quando há uma vasodilatação e o aporte de sangue que vai para o cérebro aumenta, e em qualquer desregulação isso pode desencadear uma crise de enxaqueca. Podemos falar também das doenças desmielinizantes, né? Que a mais conhecida de todas é a esclerose múltipla. Podemos falar das neuropatias, principalmente as polineuropatias, que a gente vê muito nos casos de diabetes, hipotireoidismo, ou quando o paciente tem uma deficiência de algum tipo de vitamina. A gente escuta muito falar do frio, né? Ai, minha coluna, estou sentindo que vai chover, porque sente dor minha nos coluna, ossos. meu bico de papagaio começou. Mas o pessoal esquece muito do calor, né? Então, doenças vasculites, por exemplo, né? Como lúpus eritematoso sistêmico, todas essas doenças, de uma forma geral, elas vão responder muito ao calor, porque nessa época do ano o paciente vai ter mais vasodilatação, como você mesmo falou, a pressão caindo, o batimento cardíaco pode acelerar e subir, o paciente sentir taquicardia. Muito relato de idoso que sai na rua e por um descuido não bebeu água, não tomou café, tem um desmaio, né, que são as síncopes vasovagais, que são os desmaios de calor, passou mal na rua, né? Então, realmente eu já tive queda de pressão, doutor. É muito comum. Você imagina uma época que a pessoa já não é aquela pessoa que bebe muita água. E você bota numa época que os vasos delas vão se dilatar, né? A pessoa já não faz muita atividade física. Então, quer dizer, tem uma queda de pressão súbita e isso leva a quedas. Então, você imagina isso no idoso de 70 e poucos, 80 anos. Tem que tomar cuidado. Atenção redobrada. Redobrada. Né? Você comentou um pouquinho dessa questão da enxaqueca e da dor de cabeça. Nós divulgamos a presença do senhor no nosso programa e me chamou a atenção muitas pessoas participando pelas redes sociais e principalmente através do nosso call center. Várias telespectadoras comentando sobre o aumento das dores de cabeça, se é comum e por que pioram no verão. Aproveito para agradecer, tá? A participação foram várias, então a gente vai fazer um geralzão aqui para poder responder o maior número de dúvidas, mas chegou muita pergunta de enxaqueca, dor de cabeça, por que piora, como pode aliviar, tem como melhorar?
tem como melhorar. Qualquer situação que leve a pessoa a não beber muita água, ela vai ter um estado de hemoconcentração, ou seja, o sangue tende a ficar mais concentrado. É claro que isso não é imediato, né? O organismo vai tentar regular, fazendo com que a pessoa urine menos, até não tenha tanta sudorese, tanto suor, mas vai chegar um momento que ela vai ter essa hemoconcentração, né? E o sangue mais espesso, um dos sintomas primordiais, não só a enxaqueca, mas outro tipo de dores de cabeça, como por exemplo a cefaleia tensional. Então você soma aí uma pessoa que bebeu pouca água, está com um pouco mais hemoconcentrada, com a questão da própria temperatura direto na cabeça, né? A pessoa que não se protege, não passa protetor, vai ter o próprio aumento corporal. E ainda a gente soma isso à questão da vasodilatação, né? Sabe que a enxaqueca é um estado inflamatório em que as membranas que envolvem o cérebro se inflamam, as meninges, né? E os próprios vasos que levam aporte de sangue para o cérebro têm uma inflamação. Então você bota aí num calor desse que a gente pega aí de 35, 38 graus, e esse aporte por alguma desregulação progride mais, vai mais sangue, a pessoa costuma ter aqueles sintomas da enxaqueca, pulsação, a dor de cabeça muito forte. A gente viu até recentemente em alguns lugares do Brasil, né, a sensação térmica ultrapassando 40 graus. E em algumas regiões do Brasil, realmente isso é muito fácil, né, acontecer nessa época do ano. Sim, no Rio de Janeiro, no Nordeste todo do Brasil e até aqui também no interior de São Paulo. Então as pessoas têm que, primeiro, beber bastante líquido. É regra, isso é obrigatório. É né? regra. A troca, a homeostase que a gente fala, né, a troca térmica depende de água. A água ela tem um calor específico muito bom, né? Quando a pessoa vai cozinhar alguma coisa, uma madeira do neném, o que ela faz? Bota na água, quente ou fria, né? A troca de calor depende disso. Então, se você não está bebendo água, você não está trocando calor, você vai hiperaquecer, né? Então, beber bastante líquido, proteger a cabeça, não só com chapéu, com boné lá, mas também com protetor solar. Tudo isso é muito importante. Você comentou da esclerose múltipla, eu me lembrei da Célia Bonomi, que é uma artesã colaboradora, vem com frequência no programa. Célia, beijo para você. E uma outra telespectadora também se manifestou, a Miriam Faria. Tati, tenho esclerose múltipla e esse mega calor me deixa bem mais cansada e com muitas dores nos braços e nas pernas, principalmente do lado direito. Tem alguma dica para Miriam aliviar esse incômodo, doutor? Vamos lá, acabamos de falar, né? Obrigada, Miriam, pela pergunta. Beber bastante líquido. Também né? regra. Também regra. E se proteger mecanicamente. Sombrinhas, ficar mais na sombra, não pegar sol diretamente. Esclerose múltipla tem alguns trabalhos relacionando diretamente com vitamina D. Então, se for pegar um sol, que é benéfico, né? O sol da manhã até as 10 da manhã, né? E evitar ficar exposta diretamente ao calor. A esclerose múltipla é uma doença desmielinizante. A mielina, que é uma membrana que envolve os nervos, começa a ser atacada pelo próprio organismo. Então, qualquer coisa que acelere um pouco mais o metabolismo pode realmente levar a essa piora, aí, como a Miriam relatou. Muitas telespectadoras se manifestando também sobre a hipertensão e uma filha preocupada com o pai que já teve aí 2 AVCs. Ela também faz uma pergunta bem interessante. Eu vou pedir para o doutor responder daqui a pouquinho, volto já, tá bom, doutor?